Dia. Eu queria chamar Djamila Ribeiro, Dríade Aguiar, Joana Gurjão Henriques. Bom, antes de eu passar para que elas comecem a falar, eu queria explicar um pouquinho esse diálogo. Na realidade, a ideia é que a gente possa, em todos os encontros que estão acontecendo, que são mais de 150 hoje, nos 3 dias do Festival Mulheres do Mundo, que a gente consiga, de fato, estabelecer diálogos e conversar sobre os temas que estão propostos. E a ideia aqui, nessa mesa, que sobre o poder de fala, lugar de fala, contra o silenciamento das vozes das mulheres, a ideia é que a gente possa trocar com essas mulheres, que estão aqui incríveis, né? Algumas delas talvez mais conhecidas que outras, mas, enfim, são mulheres que estão justamente tentando romper e falar sobre esse silenciamento das mulheres. E a ideia é que elas, cada uma, fale 10 a 15 minutos sobre a proposta do nosso diálogo aqui. E, após disso, desse momento, a gente vai abrir para um diálogo. A gente vai, enfim, estabelecer, de acordo com o tempo, né? A gente tem uma programação, uma sequência aí de programação, um tempo para ver quanto a gente consegue de estar respondendo as perguntas e estar nesse diálogo. Então, eu vou passar primeiro para a Joana. Ela mesma vai se apresentar. A ideia é que ninguém seja apresentado, todo mundo se apresente, né, como gostaria. E aí a gente vai começar a contar o tempo agora. Bom dia. Obrigada a todos por terem vindo. Obrigada pelo convite do UOL e à Eliana, em particular. Obrigada à Djamila e à Dríade por partilharem esta mesa. É uma honra. E eu queria agradecer, em primeiro lugar, o facto de não ser apenas uma honra estar aqui, como ser muito pouco usual uma mulher branca ser uma minoria numa mesa a falar sobre a sua experiência. Isso é verdade em Portugal e no Brasil também ainda continua a ser, e parabenizo o festival por ter nas suas mesas tido, no fundo, o cuidado da representatividade, e que é um gesto muito importante que é importante sublinhar. Eu sou jornalista em Portugal, trabalho num jornal diário, que é o Público, e estou aqui, julgo eu, por causa de, essencialmente, 2 trabalhos que eu fiz. Um primeiro em 2015, que foi... fiz uma série de reportagens nas ex-colónias portuguesas em África. Fui aos 5 países tentar desmontar o mito do bom colonizador, e porque Portugal ainda tem no seu inconsciente coletivo esta imagem de que foi um bom colonizador, como se isto pudesse existir. Assinalava-se nesse ano os 40 anos das independências, e a ideia era tentar perceber, através das vozes de alguns cidadãos desses países, de como o sistema colonial tinha sido racista. Porque também é uma negação que Portugal faz do seu próprio passado, é de que o sistema colonial não foi racista, que se miscigenou com as populações locais, tendo absorvido a tese lusotropicalista de Gilberto Freire, de que havia uma maneira especial dos portugueses estarem no mundo. Ora, isto foi muito útil ao Estado Novo e à ditadura de Salazar, mas a verdade é que houve o 25 de Abril, em Portugal, entramos numa democracia, mas houve um trabalho que foi este de desconstrução do mito de Portugal como tendo sido um colonizador racista, que não foi feito, não é? Portanto, ainda hoje continuamos com grandes debates na sociedade portuguesa sobre a benevolência do colonialismo português, e a sociedade branca a querer sublinhar o facto de termos sido um país que foi à descoberta e que descobriu mundos novos e etc.
e o que o meu trabalho mostrou, o que as entrevistas que eu fiz, que foram cerca de 100 entrevistas, mostraram foi justamente o contrário, não é? Que há uma história de opressão, há uma história de violência, há uma história de trabalho forçado que continuou de escravatura até 1974 em vários dos países, como a Guiné-Bissau, por exemplo, também Moçambique e Angola, e que é uma história silenciada até hoje nos manuais escolares. E, portanto, é algo que nós crescemos, eu cresci sem estes testemunhos. Depois, 2 anos depois, fiz um trabalho também sobre o racismo em Portugal, através, portanto, no fundo era seguindo um bocadinho o mesmo esquema de entrevistar pessoas e contar as suas histórias, mas de uma perspectiva estrutural. E dividi por capítulos, por temas da habitação, à justiça, à lei da nacionalidade, à habitação, ao emprego, a esta memória do colonialismo que ainda persiste no nosso inconsciente coletivo, e no fundo tentar desconstruir, sobretudo para a sociedade maioritariamente branca, a ideia de que, mais uma vez, nós portugueses não somos racistas, não há racismo em Portugal. E, portanto, foi na condição de jornalista e de alguém que está maioritariamente no lugar de escuta do que no lugar de fala, porque o meu objetivo como jornalista, embora obviamente seja eu a escrever, é ouvir e é tentar ser um veículo das várias vozes de grupos ativistas, não ativistas, pessoas na sociedade portuguesa que têm levantado todas estas questões, e que o meu trabalho, a minha tarefa foi ouvir. No fundo, era isso que eu também queria trazer para aqui, para esta discussão do lugar de fala, que é o lugar de escuta. Queria também sublinhar uma coisa que me esqueci de dizer, que é o facto de este festival acontecer num momento particular da sociedade brasileira e da política brasileira, e de ser importante ter tantas mulheres com tanta força numa sociedade onde o presidente se mostrou manifestamente contra a igualdade entre homens e mulheres, e, portanto, eu acho que esta força que aqui está serve também para mostrar que batemos o pé e as mulheres continuam a bater o pé e que não se deixarão vergar. Há 2 dias, eu vou deixar aqui algumas ideias para depois discutirmos, porque tenho algum discurso organizado, mas prefiro também depois debater com as minhas companheiras de mesa e também na sala. Eu há 2 dias estava a ouvir a Conceição Evaristo falar, a dizer que o seu lugar de fala era marcado pela sua condição de mulher negra na sociedade brasileira. Eu volto a dizer que, como mulher branca, não sou forçada, não tenho que ser forçada a fazer essa reflexão. Felizmente, cada vez mais vou tendo que ser, à medida que os movimentos sociais também nos obrigam a fazer essa reflexão. Mas acho que neste momento, como mulher branca, esse é o grande desafio que eu acho que temos todas as mulheres brancas, que é pensar o que é isto, não é? O que é isto de nós não termos tido até agora de refletir sobre o facto de sermos mulheres brancas, sobre a nossa condição racial. E quais são os direitos que estamos a deixar de fora ao não fazer essa reflexão. Eu sei que isto é do senso comum, mas acho que é sempre importante repetir que eu, como mulher branca, estou na hierarquia do poder no segundo lugar, não é? Primeiro está o homem branco, depois está a mulher branca, depois está o homem negro, depois a mulher negra. E eu posso, aos olhos de um europeu do Norte, ser vista como não branca, não é? Porque o meu tom de pele não é o do europeu do Norte, nem a minha cor dos olhos, mas a verdade é que eu cresci numa sociedade em que politicamente essa é a minha categoria racial, que é uma categoria socioeconómica e política também. E o que eu queria dizer é que eu posso partilhar alguma história da minha opressão como mulher também, mas a minha condição de mulher branca
acho que nessa condição tem a obrigação de sublinhar o facto de nós contribuirmos muitas vezes e exercermos esse silenciamento das vozes não brancas, de não incluirmos as agendas, as suas agendas, nas nossas próprias agendas e, no fundo, tomar a consciência de que ao fazê-lo, essa é uma luta desigual e injusta, e hipócrita também, não é? Porque, no fundo, não estamos a ter uma abordagem igualitária como aquela que desejamos entre homens e mulheres. Há inúmeras pensadoras que refletiram sobre o que é o feminismo negro, por exemplo. Temos a Jamila Ribeiro, Angela Davis, a Bell Hooks, a Grada Quilomba, que vocês também conhecem, e eu não vou sequer tomar esse lugar. Acho que, dentro destas questões todas que é importante incluir nas agendas, para mim, uma das mais importantes é que a mulher branca tem uma história, a mulher não branca tem uma história de resistência, de batalha e de afrontamento ao patriarcado, com o qual nós, mulheres brancas, também temos muito a aprender e devíamos aprender, que acho que as alianças são urgentes e como as questões do racismo e do machismo, a questão do feminismo não branco diz respeito a todas as mulheres, mas também a todos os homens, a toda a sociedade, e não podemos correr o risco de compartimentar as agendas. Claro que os grupos são heterogéneos e as reivindicações são heterogéneas, mas tem que haver alguma solidariedade, digamos assim. E novamente eu digo que é este confronto que nós, mulheres brancas, também temos que fazer, que é como é que nós vamos responder a estes desafios e, em termos práticos, o que é que podemos fazer. Uma última nota, porque estas questões são complexas e deixam-me a pensar. Eu falei da questão da hierarquia, estou no segundo lugar da hierarquia, mas aquilo para o qual eu também não tenho resposta, mas que muitas vezes me inquieta, é o facto de eu ser mulher, ser branca, mas também sou vítima de machismo do homem branco e do homem não branco. E, portanto, não tenho dúvidas nenhumas que, em termos de hierarquia de poder, a questão racial continua a contar mais, mas como é que eu posso responder a essa discriminação também, que é uma discriminação de género, não é? Isto para dizer também que as questões são, na vida prática, depois um pouco complexas. Falávamos, a Liana, ontem sobre isso, não é? Há uma complexidade nestas análises. Termino só a dizer que, como eu disse, eu sou jornalista, ouço e faço reportagens, e não posso esquecer de, há mais ou menos 2 meses, ter visto na rua centenas e centenas de mulheres em Lisboa, em greve e a reivindicar, mulheres da limpeza, a reivindicar os seus direitos, e a força e a energia que aquelas pessoas trouxeram, e o quanto mostraram que, na verdade, há uma fatia da classe trabalhadora para a qual muitas vezes os movimentos sociais não vão buscar a energia que deveriam buscar. E é, sobretudo, em solidariedade com estas mulheres que me preocupam cada vez mais e que eu acho que é, como jornalista, deve ser também muito o foco do meu trabalho, a quem eu queria prestar alguma homenagem também como mulher, porque são elas que, em Portugal, por exemplo, lançam o país para a frente e sem as quais não existiriam serviços, não existiriam, a sociedade não funcionaria. Obrigada. Passar para a Jamila, para ela se apresentar e falar. Bom dia a todas as pessoas presentes. Quero agradecer o convite do festival para estar aqui hoje, Eliana. As minhas companheiras de mesa, Dríade, Joana. Falar de lugar de fala, né?
Bom, eu escrevi um livro, né, sobre sobre lugar de fala, né, o que é lugar de fala. Muito por conta de fazer parte de um grupo que, historicamente, vem sendo silenciado em vários sentidos, né? E quando a gente fala de silenciamento, não é só o silenciamento no sentido de não poder falar, né? O lugar de fala não tem a ver necessariamente com a fala, né? A gente está falando de direito de existir, a gente está falando de locus social, qual é o lugar social que a gente ocupa na sociedade e quais são as consequências de ocupar determinados lugares sociais, né? O fato de nós, mulheres negras, ocuparmos um lugar social que ainda é um lugar de vulnerabilidade, um lugar em que há opressões entrecruzadas, faz com que a gente não tenha acesso a outros espaços. Existem impedimentos estruturais e institucionais que fazem com que a gente possa estar em outros lugares, né? Então, consequentemente, as nossas produções também não vão estar, as nossas vozes, as nossas outras possibilidades de existir que não sejam marcadas pelo racismo, né? Então, não tem necessariamente a ver com falar, né? A gente, às vezes, confunde, acha que o lugar de fala é só não é o meu lugar de fala, né? A gente escuta muitas pessoas falando isso, mas todo mundo tem lugar de fala porque todo grupo é localizado socialmente, né? Existem grupos que estão localizados socialmente num lugar de privilégio, existem grupos que estão localizados socialmente num lugar de opressão, né? Então, quando as pessoas falam, não é o meu, mas não tem um lugar de fala, não, todo mundo tem. Isso faz com que a gente confunda, né? Eu acho que lugar de fala, como muitas vezes a gente escuta as pessoas falando, é interdito, né? Impedir o outro de falar. Isso é muito interessante, porque aí colocam em nós oprimidos, que já somos oprimidos historicamente, e não temos os mesmos direitos de acesso. Existe um regime de autorização discursiva e de existência que impede que a gente transcenda, e aí a gente é acusado de impedir um debate, como se nós tivéssemos poder estrutural e institucional de impedir homens brancos, por exemplo, privilegiados, de fazer qualquer coisa nesse país. O máximo que eu posso fazer é dizer, fique quieto. Mas ele vai continuar existindo num lugar de privilégio. Ele vai continuar sendo a maioria no poder. Ele vai continuar sendo a maioria, enfim, os donos do meio de produção. Ele vai continuar sendo aquele que, na hierarquia social, está no topo. Não tem poder nenhum para impedir um debate. Então, é muito interessante quando esses homens que sempre puderam falar, porque fazem parte de um lugar social em que isso foi conferido a eles historicamente, com certeza, a base da opressão de outros grupos, são os primeiros a se incomodar quando a gente fala de lugar de fala, né? De dizer que agora a gente não pode mais falar sobre as coisas, como se eles não tivessem falado sobre tudo sempre, né? O que a gente está falando o que a gente está questionando será que é realístico que só vocês façam e produzam? A gente quer coexistir dentro disso, né? E não vocês continuarem sendo únicos dentro desse espaço. É justamente o contrário, né? Mas é muito comum a gente escutar esse tipo de afirmação, sobretudo, enfim, de homens brancos que vão escrever artigos, vão dar entrevistas. Mas lugar de fala. Entendo, mas não concordo. Sequer leram o livro, né? Eu acho engraçado. Eu falei R$19,90 com frete grátis. Vocês são privilegiados, pode comprar, não vai ganhar, né? Só comprar o livro e ler. Mas aí você vê que o fato de não sequer ter lido e opinar sobre diz muito sobre o lugar social desses homens, porque acham que podem falar sobre tudo. Foram acostumados, historicamente, a poder falar sobre tudo. Nós, para poder falar de algum tema, a gente tem que ler, a gente tem que estudar, né? Eu fiz filosofia, fosse eu levantar, eu acho que o Foucault. Imagina, não acho nada, eu tenho que ler, entender, até para poder criticar. Óbvio que pode criticar, mas primeiro tem que ler e entender. Mas eles partem de um lugar social que eles já acham que eles podem falar de temas que sequer leram. Não leram Grada Quilomba, não leram Lélia Gonzalez, não leram Patrícia Hill Collins, não leram Linda Alcoff, não leram Spivak, mas não concordo, né? E diz muito sobre isso. Então, o que a gente está falando a gente vem historicamente de lugares em que as nossas produções, os nossos saberes são deslegitimados por uma norma hegemônica que tem como essa norma é constituída pelo falo-logocentrismo, que o Derrida, um filósofo argelino, chama de falo-logocentrismo, que é o conhecimento pautado no homem branco europeu. Então, esse falo-logocentrismo
ele faz com que só seja legitimado o que é produzido por grupos que vêm desse lugar social. E mais, no Brasil, a gente, por mais que nós tenhamos saberes diversos, por mais que nós tenhamos uma populações negras e indígenas produzindo saberes, o conhecimento é pautado na Europa. Então, no norte global, como se o sul do mundo também não produzisse conhecimento. É isso que a gente está questionando. A gente está questionando esse regime, quando a gente está falando de lugar de fala. A gente está perguntando, né, fazendo a seguinte pergunta: é realístico que, num país como o nosso, somente um grupo domine a produção do saber? É essa a pergunta que a gente está falando. É realístico que, num país como o nosso, tão diverso, as editoras dos livros que são publicados no Brasil, 75% são de homens brancos? É realístico? Será que só esse grupo produz saber? Só esse grupo produz conhecimento? É isso que a gente está questionando. Não é no sentido essencialista de que, porque somos negros, logo a nossa produção é boa, porque somos mulheres. Não é no sentido essencialista, é no sentido de questionar essas disparidades, né, desses números, né, de um sistema que ainda só considera como legítimo o que é produzido a partir de determinado grupo social. E aí, nesse sentido, faz com que a gente questione, né, esse sujeito dito universal. Quem é esse sujeito dito universal? É um sujeito que é o homem branco, então quer englobar todas as outras formas de possibilidade de existência a partir desse homem branco. Então, ele vai dizer: eu falo do universal, você é específica. Ele olha para mim e fala que eu sou específica, mas ele também não percebe que ele também é específico, porque ele também fala a partir de um lugar. Então, ele categoriza todos os outros grupos. A mulher, aquilo que não é homem, aquilo que não é negro, aquilo que não é heterossexual, é sempre o outro, né? E todos esses outros são específicos. E ele é o universal. E ele não percebe-se que ele também fala a partir de um lugar. E é por isso também que gera incômodo para esses grupos quando a gente fala de lugar de fala. Não, você também é localizado socialmente. E pelo fato de você ter a hegemonia, não é porque você é genial, é porque você é privilegiado. Né? Então, você é maioria na universidade, nas editoras e tudo mais, não é porque você produz coisas muito incríveis, é porque você está num grupo social que te confere privilégios, que te confere acessos a determinados espaços, ao passo que isso não é conferido a outros grupos. Né? Então, se fosse conferido a outros grupos, a gente teria uma maior diversidade dessas produções, dessas falas, dessas existências. Né? E, quando se percebe esse lugar do privilégio, né, aí tem um incômodo. Como assim eu não sou genial? Você não é genial. Né? Eu acredito que talvez 3% da população mundial seja, o resto é só privilegiada mesmo. E produz o mundo, pensa o mundo a partir de si. Esse é o grande problema desse sujeito universal, porque ele pensa o mundo a partir de si mesmo. Ele quer contemplar todas as outras formas de existência a partir de si mesmo. Então, isso faz com que ele também tenha uma visão muito empobrecida de mundo. Ele não elabore o mundo a partir de outras experiências, ele só pensa o mundo a partir da sua. E o quanto que isso é empobrecido também, porque ele não reconhece outras possibilidades de existência e não reconhece a alteridade, porque sequer está nos considerando como sujeito, está pensando a gente como o outro. E cai dentro de um solipsismo branco masculino, onde ele só reconhece como sujeito aqueles que são como ele mesmo, né? E não outros sujeitos do saber. Por isso que há esses incômodos e essas dificuldades de entender o que a gente está falando, o que a gente está produzindo. Então, como uma pessoa que vem de um grupo social que, historicamente, vem sendo discriminado, essa angústia fez parte da maior parte da minha existência, de por que eu não estudei Angela Davis na faculdade de filosofia? Por que eu não estudei Achille Mbembe? Por que eu não estudei a própria Simone de Beauvoir, que é uma filósofa que eu estudo? Eu só estudei homens brancos europeus durante 4 anos e meio de graduação. Né? Por que eu só estudei homens brancos europeus? Por que eu não estudei filosofia africana? Né? Por que eu ouvi do coordenador da pós-graduação que filosofia africana não existia, que filosofia era só europeia? Por que eu escutei isso? Por que há essa naturalização de que só a Europa produz conhecimento? Então, são coisas que eu ouvi, né, durante a minha trajetória acadêmica e que eu tive que enfrentar, que eu tive que refutar,
Então, para isso, eu tive que buscar outras referências, tive que ouvir que as filósofas que eu estudava não faziam filosofia pura, de que não é conhecimento, de que você está fazendo é ideológico, como se eles não fossem. A diferença é que a gente assume que é, né? Nada é neutro, né? Então, de refutar essa neutralidade epistemológica também é falar de lugar de fala, né? Ah, vocês só falam de si mesmas, vocês só falam de si mesmos, como se eles não estivessem historicamente também falando de si mesmos, né? O problema é quando a gente fala de si mesma. Então, são essas falácias que vão sendo criadas por esse sujeito universal, e que aí diz o filósofo Derrida, que eu gosto muito dele, volto muito a ele, e que ele diz, não é uma mera coexistência pacífica de palavras, é uma hierarquia violenta que determina quem pode e quem não pode falar. É uma hierarquia violenta que determina o que é saber. Porque também a discussão do lugar de fala também é uma discussão de o que é saber. Saber é só o saber produzido na academia por homens brancos europeus, né? E os saberes dos povos indígenas, o saber das Ialorixás, os saberes da militância, os saberes dos movimentos sociais. O fato da gente ter 305 etnias indígenas no Brasil e a gente talvez não saber falar o nome de 5, achar que é o índio, não entender que são povos indígenas com culturas diferentes, línguas diferentes, modos de existência diferentes. E por que a gente não sabe? Né? Por que a gente não conhece diversos saberes, diversas figuras negras que produziram ao longo da história? Né? São esses questionamentos que a gente está fazendo, que não tem nada a ver com o interdito, como o Cacá Diegues ainda insiste em dizer, como ele disse agora na entrevista no programa com o Bial, ainda insiste. Quando eu lancei o livro, ele escreveu um artigo na Folha. Aí eu falo o nome mesmo, eu cito nomes. Ele escreveu um artigo na Folha falando que o lugar de fala era uma bobagem universitária, sem ter lido. E achei interessante. Eu respondi a ele na minha coluna na Carta, eu respondo, e aí ele me respondeu no O Globo, e foi muito interessante como ele começa o artigo. Ele começa assim, Dona Djamila da Carta Capital. Aí eu me lembrei da Lélia Gonzalez, que dizia que mulher negra tem que ter nome e sobrenome, senão o racista põe o nome que quiser. Porque é Dona Djamila da Carta Capital. E eu estava de férias com a minha filha. Eu falei, nem vou responder esse ser humano, porque ele tem que ler o livro primeiro, senão não tem a mínima condição de debate. Se ele não leu meus pressupostos teóricos, ele não tem a mínima condição de debater comigo, ele não está preparado para debater comigo. Que isso é uma outra questão também que a gente tem que parar de ficar respondendo pessoas que sequer leram o que a gente falou. Ele vai ler. Aí, quando você lê, talvez, se eu tiver um horário, a gente conversa. E aí, recentemente, ele deu uma entrevista, fiquei sabendo, eu não assisti, mas uma amiga minha me contou que o Bial perguntou para ele o lugar de fala. Ele, até entendo, mas eu não concordo, porque eu acho que todo mundo tem que falar para todo mundo, querido, você está historicamente fazendo filme, você, inclusive, foi agora para a Academia Brasileira de Letras, nem é escritor. O que você está falando de que homem branco não pode fazer? Quer dizer, continua não lendo o livro. E continua incomodado. Quando a gente está falando, não é que você não pode, você está fazendo, eu não tenho poder, inclusive, para impedir, porque você está aí fazendo filme até hoje. E ele está ainda incomodado com isso. Agora, por que ele está incomodado? Porque ele está saindo do solipsismo e ele está sendo obrigado a se confrontar com outras vozes, com outras possibilidades de existência, com sujeitos historicamente discriminados que foram considerados implícitos dentro dessa norma hegemônica, dizendo eu existo, eu escrevo, eu produzo, existem outros mundos além do seu mundo, que você acha que só é o seu mundo. Tanto que não é que cansou de fazer filme aí falando de negritude, não é? Ele não fez? Né? Quem que impediu? Ainda ganhou dinheiro público para fazer isso. Quem que impediu? Não existe impedimento. Impedimento que existe existe para nós, num país que a cada 23 minutos já vem negra assassinada, num país que a cada 11 minutos uma mulher é estuprada. Existem impedimentos estruturais e institucionais para nós, grupos oprimidos, e não para grupos privilegiados, né? quer inverter, né, um discurso para se dizer oprimido quando faz parte do grupo, num lugar social, que, historicamente, é privilegiado e se beneficia da opressão de outros grupos. Né? Então, acho que, para terminar mesmo, escrevi esse livro muito por conta disso mesmo, porque existiam muitas besteiras sendo faladas, sobretudo nas redes sociais, porque as pessoas também nas redes sociais acham que pode falar sobre tudo.
Não é porque o Facebook pergunta o que a gente está pensando que necessariamente a gente tem que dizer. A gente pode ir lá pesquisar antes de falar, mas todo mundo quer falar, né? Eu tenho um problema sério. Eu gosto muito da internet, estou lá, mas o problema é sério. Mas eu não acho. Querida, não é questão de achar. Você leu, você estudou, você conheceu. Mesmo assim, eu não concordo. A pessoa acha que ela é a régua do mundo. Tem que estudar, tem que ler a Lélia Gonzalez, tem que ler a Luísa Bairros, que são referência aqui do livro, tem que ler a Sueli Carneiro, tem que ler a Jurema Werneck. Aí você pode dizer que não concorda, depois de você ter lido todas essas autoras. Então, escrevi esse livro muito por conta disso, porque esse debate do lugar de fala ficava muito num lugar do concordo ou não concordo, numa gritaria que não gerava reflexão nenhuma. Então, comecei a escrever esse livro. Não sou a criadora do conceito, eu sistematizo o que essas mulheres falaram ao longo do tempo para poder pensar lugar de fala, que era um modo, enfim, de contribuir para um debate mais qualificado, para a gente poder fazer, que é um debate sério e importante, que a Lélia Gonzalez já fazia, que é questionar essa ciência patriarcal europeia que continua negando não só as nossas produções, mas também como nossas outras possibilidades de existência para o sujeito negro. Obrigada. Dríade, o palco é seu. Eu já vim para cá pensando quem que foi a pessoa que teve a ideia de fazer uma mesa chamada Lugar de Fala e colocar a Djamila e esperar que outras pessoas fossem falar. Aí agora eu vou falar depois da Djamila. É tipo... Não, vou começar dizendo aqui que o Instagram da Djamila é Djamila Ribeiro 1. O meu é Dríade Aguiar e o da Joana é Joana GH. Então marca aí, que vocês estão tudo fazendo histórias que eu sei. Marca nós. Primeiro, então, já que é para falar do lugar de fala, falarei do meu. Imagino que a maioria de vocês não me conheça. Eu sou Dríade Aguiar, sou de Cuiabá, Mato Grosso, e eu sou a fundadora e editora da Mídia Ninja. Primeiro, quero que todo mundo pare agora para pensar quantas vezes vocês acharam que quem tinha fundado a Mídia Ninja era uma mulher negra. Segundo, parem para refletir sobre tudo que vocês assistiram de ao vivo, compartilharam de meme, mandaram de print para o chat da família que deu treta, que eu sei. Que vocês mandam para o nosso inbox depois falando que deu treta para ajudar vocês. Então, pensa nessas vezes, quantas vezes vocês pararam para refletir que era uma mulher fazendo? Mais, que era uma mulher negra fazendo. Mais, que era uma mulher negra fazendo que não passou por um processo acadêmico, porque eu não sou formada na faculdade, eu sou autodidata em comunicação digital. Então, vamos começar, a partir daí, o debate sobre lugar de fala. Porque eu aqui, que fiz meu dever de casa e li o livro da Djamila, que eu não sou besta, lugar de fala passa pela minha síntese, né, do que eu entendi, do que eu entendo, do que eu vivo sobre o lugar de fala, passa por 3 lugares. Um dos lugares é o direito à fala, e o outro lugar é o direito à escuta. E eu quero que foi por onde a Joana começou, e eu quero fechar aqui também as 3 intervenções falando disso. Porque é isso, gente. Quando vocês olham para mim, vocês já tomaram, quando a gente entrou aqui, né, eu fui a segunda a entrar, vocês já fizeram uma série de julgamentos e uma série de decisões sobre quem eu sou. É automático. O ser humano ele foi condicionado a fazer isso, a olhar para o outro e tomar, a partir de preconceitos e de experiências emocionais passadas com pessoas de fenótipo X ou Y, a tomar decisões e conceitos sobre outra pessoa. Então, vamos falar do óbvio, né? Do que vocês estão vendo aqui. Eu sou uma mulher negra, eu sou uma mulher gorda, então vocês já têm uma série de ideias sobre como é o meu dia a dia, sobre o que eu faço, sobre o que eu como, sobre como sobre se tomaram uma série de conceitos e ideias sobre o que eu estou vestindo aqui agora, sobre a posição que eu estou sentada, sobre o que eu estava fazendo enquanto a Djamila ou enquanto a Joana estavam falando. A gente vai somando esses fatores na nossa cabeça e tomando uma decisão sobre a pessoa com quem a gente está falando. Esses são os meus símbolos óbvios, né? Eu sou uma mulher negra e gorda. Eu quero adicionar aqui, compartilhar com vocês pontos da minha trajetória que vão fazer você complexizar um pouco essa história. E eu quero que vocês caminhem comigo ao longo dessa história para ver se, ao fim, vocês entendem, vocês consigam entender que toda pessoa tem uma história muito complexa, assim como vocês mesmos têm dentro da sua história. Vamos lá. Sou de Cuiabá, ponto 1. Ou seja, eu não sou do Rio.
Eu não sou de São Paulo. E eu não estou falando que eu sou de São Gonçalo. Eu não estou falando que eu sou do Complexo da Maré. Eu não estou falando que eu sou de Maricá. Eu não estou falando que eu sou de Macaé. Porque são todos lugares que vocês também, que são do Rio de Janeiro, os que são do Rio de Janeiro, têm uma ideia sobre o que é e sobre como é que faz. Eu sou de Cuiabá, capital do Mato Grosso. Eu desafio alguém aqui a falar 3 cidades do meu estado. Yes! Essas pessoas aqui passaram no Enem, certeza. Boa. Yes! Aí é um conhecimento específico, né? Assim, perto do que a gente for pensar, não é específico, como a Djamila acabou de dizer, mas é um conhecimento que não é coletivizado, por assim dizer. Então, eu quero que vocês adicionem isso à minha história, né? Vim de um estado ruralista e de um estado onde seu maior feito, um dos seus maiores feitos nacionais é ter o Blairo Maggi como ministro. Não sei se vocês sabem quem é, não saibam, não vale a pena, não engrandeceu em nada a história do nosso estado. Mas, para além disso, eu sou uma mulher que hoje se entende como pansexual e que começou a sua vida amorosa, afetiva, sexual, se entendendo como lésbica. Então, existiu uma trajetória afetiva, sexual, humana durante esse processo para chegar aonde eu cheguei. Além disso, eu sou fundadora de uma mídia progressista e eu não fiz faculdade de comunicação, ou seja, todo o conhecimento que é aplicado ali foi feito de forma autodidata dentro do meu coletivo. Essas são as histórias que a primeira parte que eu contei aqui para vocês são histórias que vocês acreditam, né? Vocês estão me vendo como uma mulher negra e gorda. A segunda parte da minha história eu tenho que provar para vocês. Então, é sobre isso, às vezes, que, para mim, quer dizer lugar de fala. O fato de eu ter que estar constantemente provando e comprovando o que eu sei. E assim, de uma forma muito prática mesmo. Porque, por exemplo, agora eu vou contar um lado da história que é que vocês esperavam que eu contasse. Sendo de Cuiabá, eu sou a primeira sou a primeira geração da minha família a morar num espaço, numa cidade com mais de 100 mil habitantes. Minha mãe vem do interior, de Cáceres. Meu pai também vem de Acorizal, que é no norte do estado. Próximo, quase ali, já chegando na Amazônia. Então, eu sou a primeira geração da minha família a morar numa cidade de 100 mil habitantes. Primeira geração a pensar na possibilidade de voar de avião. Primeira geração a pensar que talvez o mar não é tão longe. Curiosidade, Cuiabá é o centro geodésico da América do Sul. Não tem mar para lugar nenhum que a gente olha, entendeu? A gente é o ponto mais distante do mar da América Latina. Então, até a ideia que as pessoas têm sobre o que é o mainstream, o centro intelectual e turístico do Brasil, a gente está muito distante, né? Então, continuando a história que as pessoas esperassem que eu contasse, eu sou dessa família, né? A primeira geração a morar numa cidade de 100 mil habitantes. Fui a primeira mulher a entrar no ensino superior da minha família. Não sou a primeira mulher formada, minha mãe me passou nessa daí, ela se formou em 2 faculdades nas 2 semanas atrás. Yes! Salva de palmas para minha mãe, gente. Que ali teve luta, viu? Me passou, inclusive. Eu ainda não formei, ela formou 2 vezes. Eu sou filha de um ator, é por isso que o meu nome é Dríade, viu, gente? É porque meu pai é um ator shakespeariano. Só que eu sou filha de um ator que, aos 7 anos, já vendia laranja no sinal. Eu sou mãe de uma estilista, mas que, para se tornar estilista, foi costureira e costurava para fora a minha vida inteira. Eu sou neta de uma empregada doméstica que morreu aos 83 anos limpando o banheiro de patrão. Essa é a história que as pessoas esperassem que eu contasse sobre a minha vida e essa é a história que as pessoas têm a tendência de acreditar sobre mim. E eu não nego que eu sou essa pessoa também. Eu sou essa pessoa. Ela me ajudou a construir a pessoa que eu sou e a pessoa que está aqui. Só que quando eu quero provocar vocês sobre o lugar de fala, é também falar que eu sou uma pessoa que fala 3 línguas, que já viajou e foi ensinar o que a Mídia Ninja faz em 15 países,
que, mesmo sem ter diploma, já dei aula nas grandes faculdades desse país e de fora. Acho que a maior faculdade que eu já dei aula foi a Faculdade de Belas Artes de Viena, onde eu fui dar aula sobre comunicação digital. Eu sou essa pessoa também. E o mais louco é, voltando, eu tenho que provar para vocês que eu sou essa pessoa. Para vocês, para o segurança que me segue, para o caixa do... para a tia do aeroporto que pede toda vez o mesmo documento e fica checando. Para o check-in do hotel, que toda vez que eu chego, ele duvida que eu tenho um quarto naquele hotel, então ele sempre mobiliza todo mundo para perguntar cadê o vediário, não sei o quê, e pede 5, 6, 7 documentos. Eu tenho que comprovar a minha história o tempo inteiro para todas as pessoas. E eu acho que aí mora uma coisa muito peculiar. Então, essa é a minha trajetória específica, essa é a minha história dentro do meu lugar de fala. Só que eu faço parte de um coletivo, certo? A Mídia Ninja, que é quem me colocou aqui nesse lugar, e onde é o que me proporcionou, e é o que proporcionou a vocês a ouvir uma mulher de Cuiabá de 27 anos sobre qualquer coisa. Vamos combinar, vocês não estão nem ouvindo ninguém de Cuiabá, né? Mas é só uma combinada. Então, a Mídia Ninja, o que é a Mídia Ninja? Mídia Ninja é um coletivo de comunicação, e eu quero reforçar aqui que somos um movimento social de comunicação. Não somos um veículo, não estamos correndo atrás de um furo, não vivemos nossa vida pensando na notícia mais quente, apesar da gente ser muito conhecida pela Rádio News, que a gente faz muito bem feito, diga-se de passagem. E a Mídia Ninja tem esse lugar da proatividade. E eu acho muito, muito interessante, porque eu acho que isso se encontra um pouco com a forma da minha trajetória, né? Se você for pensar... Quem está falando sobre nós? Quem está lutando por nós? Quem está escrevendo a nossa história? Ninguém queria escrever a minha história. Ninguém queria escrever a história da maioria das pessoas que estão nos olhando agora. Ninguém queria fundamentar o que é lugar de fala, ninguém queria debater o que era o racismo num país de brancos costumes, ninguém queria falar sobre o que a gente estava falando, a não ser colocar a gente numa caixinha, ou falar sobre nós como se a gente fosse um objeto de estudo distante da realidade que a gente constrói. Então, a Mídia Ninja ela é esse lugar onde eu, junto com várias outras mulheres e homens, lutamos para construir esse novo ideal de sociedade, lutamos para construir essa nova história, né? Não tem ninguém para falar da gente? Tudo bem, beleza. A gente vai lá e a gente vai construir esse espaço de mídia. E a gente construiu tão bem esse espaço de mídia que, dentro do joguinho do Facebook, por exemplo, a gente é a maior mídia progressista das Américas. A gente construiu tão bem esse espaço coletivo que hoje a gente fala com 16 milhões de pessoas diariamente. A gente construiu tão bem esse espaço coletivo que a gente ganhou o aval de falar sobre economia, política, educação, LGBT, mulheres, negritude e tudo. E eu quero colocar aqui para vocês de uma forma mais prática, que é onde eu acho um dos lugares mais bonitos da construção do lugar de fala. A Mídia Ninja não chegou nesses lugares porque a gente lida, como eu disse, a gente não é um veículo. A gente não chegou nesses lugares contando a história de uma outra pessoa. Muito pelo contrário, essa ojeriza que a gente tem dos veículos de comunicação. A gente chegou nesses lugares pedindo licença e construindo esses lugares. Para a gente falar sobre a luta da MTST, a gente vai lá e monta a lona com eles. Para a gente falar sobre a disputa de terras no Brasil, a gente vai lá e dorme no acampamento da MST. Para a gente falar sobre disputa das leis e da vida LGBT, a gente, para além de ser uma, a gente vai lá e constrói essa história com eles. Para a gente falar sobre a luta das mulheres no Brasil, a gente construiu, dentro da nossa própria organização, um sistema e disputou o patriarcado da nossa organização, e hoje a gente é organizado e coordenado por 80% de mulheres na Mídia Ninja. Então, para a gente falar sobre essas histórias, a gente construiu elas. E eu acho que daí é uma das belezas do lugar de fala. E até é engraçado, quando eu olhei a composição dessa mesa, e eu vi, além de falar, puta, o que eu vou fazer lá? Eu pensei um pouco sobre... Está faltando gente, justamente isso, como a Djamila falou. Tem muitos outros lugares de fala para a gente compartilhar aqui. Só de a gente olhar nessa plateia, eu estou vendo vários outros lugares de fala que eu adoraria escutar, entender e ver como vocês estão recebendo a minha história, por exemplo. Então, acho que, para encerrar, para vocês construírem um pouco mais, a Mídia Ninja é esse lugar de disputa de sociedade, é esse lugar de construção de uma nova história, mas esse é o lugar que sabe que a nossa função não é contar a história de ninguém. A gente está aqui para compartilhar uma tecnologia, para que outras pessoas contem a sua própria história, para que a gente tenha o direito de ser escutado. Da próxima vez que alguém falar para vocês, conversar com vocês sobre o lugar de fala, tentem fazer reflexão se o seu lugar ou aquele lugar da pessoa que está te provocando não deveria ser o lugar de escuta. Obrigada.
Bom, agora, justamente para fazer o que a Adriane sugeriu, a gente vai abrir para que outras pessoas partilhem e dialoguem aqui com as pessoas que estão aqui na frente e já se colocaram. Tem alguém que quer partilhar o seu lugar de fala? Não? Vamos lá, uma aqui, ali, ali. A gente vai, de repente, não sei, forem perguntas, fazer um bloco de 3 intervenções rapidinho, e aí a gente passa para mais uma rodada aqui, tá, gente? Bom dia a todos e todas. Meu nome é Hilda Gomes. Eu sou uma mulher negra, mãe de 3 filhos, educadora e trabalho no Museu da Vida. É muito importante estar aqui, né, compartilhando todo esse conhecimento, conhecendo vocês. E eu queria, na verdade, fazer uma pergunta para as 3, mas a partir de um recorte. No dia 12 de novembro, eu inaugurei uma pequena mostra fotográfica com a minha turma de produção cultural do Museu da Vida, que é formada por 25 jovens que moram em Manguinhos e Maré. E essa mostra ela surge a partir de uma pesquisa de pessoas negras invisíveis. O nome da mostra é Invisibilidade. E aí eu lancei vários nomes que a turma não conhecia, alguns já ouvi falar, e um dos nomes que eles acharam diferente era Djamila. Nunca ouvi falar Djamila, que nome diferente, né? E aí eles pesquisaram e descobriram Djamila, inclusive no programa Amor e Sexo. E aí ficaram muito curiosos e fizemos a pesquisa. Num segundo momento, eu vou falar algumas coisas para você no privado, né? E a gente, porque é uma mostra fotográfica, e o resultado foi tão surpreendente para o público interno que ela tem um potencial de transformar numa exposição itinerante. E, para isso, eu preciso pedir autorizações e conversar. Enfim, as fotos são em preto e branco, e a gente fez um evento, chamamos pessoas para falar sobre os 130 anos da abolição, e depois fomos à mostra. Todas as pessoas adultas, educadores, dos mais diversos campos de formação, ficaram com aquele olhar, maioria branca, com o olhar de como é que eu nunca ouvi falar? Quem é essa pessoa? Então, a gente colocou pessoas, colocamos Zumbi, uma referência, mas colocamos também a Chimamanda, Djamila, Giovana, Conceição Evaristo, André Rebouças. Então, a gente colocou Juliana Moreira, Virginia Bicudo, várias pessoas, né, que eu achei que as pessoas não conheciam, né? Então, eu acho que esse momento de trocar experiência, de compartilhar conhecimento, é muito importante do ponto de vista do lugar de fala, do lugar do privilégio, do lugar socialmente reconhecido. E eu queria que vocês falassem só um pouquinho, né, a respeito de por quê, né? Isso está claro, mas só para a coisa ficar mais explícita, né? Por que não conhecer, né? Então, como você disse, você estudou e não leu autores importantes do campo da filosofia, e a gente está num museu que é da Fundação Oswaldo Cruz. Então, a gente tem vários movimentos de empoderamento, né, população LGBT, mulheres negras, eu faço parte de vários, mas é preciso agir, né? Então, eu, no meu lugar, nesse momento, que eu brigo para continuar, né, sou uma chefe nesse momento, mas minoria, né, a gente tem um trabalho para tentar colocar mulheres negras na gestão lá, é muito difícil. Eu queria uma pequena continuar a conversa, o diálogo, para dizer por quê, né? Por que que a gente continua invisibilizando e uma ação que, a princípio, era uma ação educativa específica para o grupo, né? Porque a gente entende que eles precisam conhecer para avançar mais, as outras pessoas que já avançaram do ponto de vista acadêmico ficaram com aquela cara de, sabe, aquela cara de ponto de interrogação? E a gente, inclusive, decorou o chão, são 25 fotos,
com grandes pontos de interrogação. A exposição é toda em preto e branco, né? Então, eu queria contar para vocês isso, né, que foi uma coisa muito importante, muito bacana. E aí, sabe aquela coisa de, no dia seguinte, as pessoas me olham, tipo assim, eu subi um degrauzinho, sabe? Nossa, ela fez aquilo. Aí eu, tá bom. Então, eu queria só compartilhar, agradecer. Eu cheguei aqui bem cedo, tá? Eu moro em Niterói, para poder estar nesse momento aqui, nesse espaço. Niterói. Obrigada. Eu queria continuar o diálogo com todo mundo aqui sobre isso. Okay? A segunda aqui, depois a gente tem ele lá. Bom dia, eu me chamo Mariana, eu venho lá de São Paulo, da comunidade de Heliópolis. Orgulho estar aqui, é um prazer imenso. Nós viemos em 25 mulheres, fazemos parte de uma organização dentro dessa comunidade que se chama UNAS. Eu faço parte da coordenação do movimento de mulheres. E para mim assim, é um prazer imenso estar aqui. Eu sou pedagoga, sou professora de educação infantil. E eu me vi a todo momento nessa história da questão do lugar de fala, justamente dentro da faculdade, porque a gente tem que trabalhar a teoria, aprender tudo aquilo. E eu não concordava, porque eu achava que a minha comunidade é onde eu aprendi muito mais. E como a gente trabalha numa comunidade transformadora, que a gente trabalha transformando aquele local da comunidade de Heliópolis, para quem não conhece, era uma comunidade muito violenta e tudo mais, e hoje em dia nós temos Heliópolis um bairro educador. E, através das nossas ações, das nossas crenças, da nossa cultura, trabalhar contra o machismo, trabalhar a questão da violência contra a mulher, o racismo, o preconceito, eu fui agregando isso dentro da faculdade. E eu discordava, eu falava assim, não vou... Eu acho assim, gente, que eu não tenho que estudar isso, a gente tem que estudar a nossa realidade. Por que estudar a história do outro e não a nossa? Por que não valorizar a nossa história? A todo momento nós somos silenciados. A todo instante somos silenciados e, a todo momento, alguém quer nos representar. E nunca somos nós mesmos que representamos a nossa fala, a nossa história, a nossa origem, a nossa cultura. Sempre tem um outro que fala. E, quando o outro fala, é bonitinho. Quando somos nós que falamos, não podemos falar. Porque eles nem viveram, forçaram a gente a viver uma cultura que não é nossa, não respeita a nossa história. Então, o nosso trabalho a todo momento é esse também. E, assim, eu estou muito feliz, tanto que tivemos uma ação lá que foi sobre... a gente tem o seminário da educação e o nosso tema abordado... Tem a minha amiga que não conseguiu entrar, que é a Indira, ela é fanzaça. Nossa, todos os debates, tudo ela usa de Jamila Ribeiro, tanto que o movimento de mulheres passou a ler, a entender, e nós estamos aqui por conta disso. Que a nossa mesa foi sobre o aborto. Eu falei, Indira, como que a gente vai começar esse tema? Porque é um tema assim que nem todo mundo aceita, não quer ouvir. Como que a gente vai abrir? Ela falou, Mari, não sei você, mas eu vou abrir este livro aqui, que é esse que está aí. Exatamente. E tem uma parte aqui que a minha amiga de Jamila Ribeiro fala do aborto. Lê aí, o que você acha? Eu falei, Indira, fechou isso mesmo. Bora começar assim. E nós lemos, e através disso que surgiu o debate. E assim, é muito gratificante ver as pessoas que nem vocês, que nos representam, estão em lugares que a gente não consegue alcançar, que são as mídias, que é a televisão, e a todo momento, mas é uma história que nos representa, porque são pessoas nossas contando. Então, para mim, é muito gratificante estar aqui. Vocês estão de parabéns. Obrigada. Bom dia a todo mundo. Meu nome é Jacques, e daquilo que se vê de mim, do meu lugar de fala relacionado ao que vocês estão vendo, o meu lugar de fala não é lá muito cômodo nesse momento. E aqui. É verdade. Mas não tem problema. Agora, do que vocês não veem de mim, enfim, da minha história, do que eu sou, das coisas nas quais eu acredito, eu estou bastante confortável. Nem por isso muito calmo, um pouquinho nervoso. Mas eu tenho acompanhado, nesses últimos tempos, depois aqui das nossas eleições e durante a campanha e tudo isso, um debate sobre essa coisa, a ascensão da direita, da extrema-direita, a reação que vem, o racismo, a xenofobia, o machismo que reafloram com força, que se assumem, e as críticas à esquerda. E aí,
a gente já viu isso na eleição do Trump nos Estados Unidos, o pessoal dizia assim, a esquerda falhou, os democratas, no caso lá, a esquerda são os democratas, falharam porque eles deram muita atenção para a questão identitária, para a questão dos negros e de gênero, e as questões étnicas e tudo isso, a questão do feminismo, e não deram mais atenção para os trabalhadores comuns, né? Enfim, e quem elegeu o Trump teriam sido aqueles trabalhadores do que se chama o cinturão da ferrugem, ali entre Nova York e a fronteira com o Canadá, onde havia indústria, a indústria faliu, e ficaram os blue collars, né, o pessoal de macacão azul, trabalhadores, que não podiam mais comprar carros novos todo ano, não podiam mais viajar de férias, porque o dinheiro diminuiu. E a esquerda, os democratas, não deram atenção a eles, se perderam na discussão identitária, na discussão sobre os grupos subrepresentados, e aí perderam as eleições. Aí veio o Trump. E aqui também está acontecendo uma coisa muito semelhante. Tem uma crítica à esquerda de que a esquerda precisa voltar às bases, né? Que bases? As bases são as periferias, são as favelas. Então, são áreas negras, predominantemente, né? E a esquerda aqui também teria dado atenção demais à questão das minorias, que não são minorias, são subrepresentadas. Enfim, a mesma coisa que se falou nos Estados Unidos está se falando aqui agora. E está se dizendo que a chamada guerra cultural, que, se eu entendo bem, é a disputa identitária, enfim, são os conflitos e as polêmicas e as contradições que surgem em torno dessas questões, é que está abrindo espaço para que a direita volte e para que a direita vença. E eu queria perguntar para vocês o que vocês acham disso. Facinho, né? Vamos começar pela... Não quer começar pela Joana? Jamil, ninguém quer começar. Vai, Jamil. Eu vou começar por essa última, que é interessante. Eu tenho visto muito, acompanhado esse debate, e que eu acho curioso, né, como o homem branco nunca acha que a responsabilidade é dele, né? Eles que estão governando o país desde que o país é país, mas a responsabilidade é nossa, porque a gente tem que mudar eles que estão lá, né? E é interessante perceber, né, os identitários, as pautas identitárias que prejudicaram. E aí é uma grande... Já começa aí uma questão conceitual, né, interessante, porque branquitude também é identidade e masculinidade. Não há grupo mais identitário no Brasil do que o grupo masculino branco. Governa para si, fala para si, concentra o poder e a riqueza para si. Não existe grupo mais identitário do que esse. Mas eles falam que as nossas pautas que são identitárias. Discutir racismo no Brasil é um debate fundamental. O racismo estrutura todas as relações sociais. Então, se a gente não debate racismo no Brasil, a gente não muda a realidade de fato. Num país que tem um histórico do nosso, de mais de 300 anos de escravidão, de não ter criado mecanismos para incluir a população negra de fato na sociedade. Então, o fato da mulher negra estar na base, depois a gente ter o homem negro, é porque o racismo estrutura as relações. A mulher branca, mesmo sendo mulher, ela está em segundo lugar, porque, de fato, ela é privilegiada pela questão de ser branca, de pertencer ao grupo social que está no poder. O que precisa ser mexido nas esquerdas, de fato, mesmo nas esquerdas, ainda são partidos comandados por homens brancos, velhos, ricos, enfim, ou de classe média alta. Precisa ser mudado na esquerda. Por que o fundo partidário, né, a maior parte do dinheiro vai para as candidaturas brancas? Isso é identitário, inclusive, né? Os candidatos negros recebem muito pouco quando recebem, né? Para, enfim, São Paulo, uma disparidade absurda, por exemplo, de candidatas do PSOL que receberam 109 mil, mulher branca, e um candidato também disputando o deputado federal negro recebeu 12. A Érica Malunguinho recebeu 4 mil do fundo partidário e se elegeu para deputada estadual em São Paulo, ao passo que outros candidatos receberam, sei lá, milhares de reais, centenas de milhares de reais. Isso é interessante. Isso não é política identitária para o grupo branco. O que acontece esse discurso de culpabilizar os grupos negros quando, segundo todas as pesquisas, as pessoas que mais votaram no campo progressista, as pessoas que mais votaram no Haddad, são pessoas negras.
Quem elegeu o Bolsonaro foram as pessoas brancas. Então, por que a responsabilidade é nossa, né? Existe aí uma identidade política com aquilo que ele representa. E desses grupos das pessoas negras que votaram no Haddad, a maioria são de mulheres negras e pobres. Os pobres votaram no Haddad. A classe média e os ricos votaram no Bolsonaro. Então, por que a responsabilidade é desses grupos do que aconteceu no Brasil? Como se a direita tivesse surgido agora. Então, também falta uma análise histórica do Brasil, porque parece que o Brasil era progressista. Eu acho interessante quando falam a direita está voltando no Brasil. Quando que deixou de estar? Esse país sempre foi conservador. Esse país foi fundado na base de sangues negros indígenas. Qual é a novidade? Ai, nossa, agora as pessoas são xingadas na rua. Eu sou desde que eu me entendo por gente. Então, as pessoas estão espantadas. Às vezes eu estou... Ai, mas você está de boa. Eu falo, ai, gente, infelizmente eu tive que me acostumar. Eu sempre fui a neguinha do cabelo duro da escola. Então, acho interessante colocar... Ai, a direita está voltando ao poder. A direita sempre teve. Esse país é o país da capitania hereditária. Esse país é um país que sempre foi conservador. Na sua base, na sua fundação. Depois teve mais de 20 e tantos anos de ditadura militar. É uma democracia recente e que não houve um processo de ruptura, houve um processo de continuação da ditadura para a democracia. Uma democracia, como diz o Boaventura Santos, de baixa intensidade, onde nas favelas desse país, nas áreas pobres, já era criminalizada, já vivia um estado de exceção. Um país que já militarizou a favela já há muito tempo, em que esses espaços são totalmente criminalizados, e sempre foi. O que é a lei da vadiagem de 1941, gente? Lei da vadiagem. O que era a lei da vadiagem? Prender as pessoas que estavam na rua sem fazer nada. Quem eram essas pessoas? Pessoas negras. Por que estavam sem fazer nada? Porque não tinha emprego. O que é a Constituição de 1824, que proibia as pessoas negras de estudar? O que é a política do branqueamento, que incentivou a vinda dos imigrantes europeus para o Brasil, porque acreditavam que o negro representava atraso, então tinha que branquear a população. Então, onde que esse país foi concebido? Eu perdi esse fio da história, que esse país era um país progressista. Ele sempre foi. O que aconteceu é que, nos últimos anos, com críticas ou não aos governos do PT, existiram marolas progressistas. Marolas. O que foi a votação da PEC das domésticas nesse país, gente? As pessoas revoltadas, porque tinham que pagar FGTS para empregada. Que absurdo. O que foi a discussão da PEC das domésticas? O que foi a discussão das cotas nas universidades? O que foi a discussão de tantas políticas importantes para as populações que nunca tiveram? Isso que está acontecendo aqui no Brasil é voltar a ser o que era. É para voltar a ser o que era. Como assim? Esses pretos agora estão fazendo faculdade, estão se achando... Agora eu tenho que pagar salário para minha empregada. Gente, que absurdo. Então, colocar a culpa... Eu nem gosto de culpa, porque eu nem sou cristã, sabe? O negócio de culpa é moralizar o debate político, inclusive. Colocar a responsabilidade nos grupos que são os grupos que estão historicamente sendo discriminados, assassinados e levando no lombo é, no mínimo, irresponsável. É discurso de pessoas que querem manter a supremacia branca, porque a supremacia branca existe, inclusive, na esquerda. Há uma supremacia branca. Há uma hegemonia branca e de pessoas que não querem mudar isso, de que não querem discutir isso, não querem mudar a mentalidade de Casagrande Senzala. Aí é fácil dizer, o fulano de tal lá votou no Bolsonaro porque agora fica esse debate de feminismo aí. E aí ele... Não, gente. E aí achar também, olhar com surpresa quando pessoas pobres e negras votam no Bolsonaro é confundir política de identidade com identidade política. Essas pessoas podem ser negras, mas têm identidade política, muitas vezes, porque o Bolsonaro é homofóbico. As pessoas são atravessadas por identidades. Pode ser uma mulher de periferia e ser homofóbica, pode ser uma mulher de periferia e ser cristã. São várias identidades que atravessam ela. É que a esquerda brasileira continua nesse modo de pensar as pessoas em blocos únicos e homogêneos. É questão de classe, acabou. Aí fala de raça, aí lá vem os identitários. O Brasil, a questão é de raça, classe e gênero. Já dizia Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis. Não é à toa que tem esse nome o livro. Mulheres, Raça e Classe. Nós somos entrecruzadas por opressões. O racismo impede a mobilidade social da população negra. Então, discutir classe no Brasil é discutir raça. O negro é pobre porque é negro. Eu não estou na Alemanha do século XIX para discutir só classe. Eu estou no Brasil, que foi o país que mais recebeu
pessoas negras escravizadas, e que foi o último do hemisfério ocidental a abolir a escravidão. E aí, por que a mulher negra é a base? Porque está entrecruzada pela opressão de raça e de gênero. Então, discutir classe é discutir gênero, é discutir raça. Não tem como discutir essas categorias que não de modo separado, é de modo indissociável. Não tem como eu falar, eu sou mulher negra, eu vou lutar contra o machismo amanhã e contra o racismo amanhã às 10h55, se der tempo. Essas duas opressões me colocam nesse lugar. Essas duas opressões entrecruzadas me vulnerabilizam. Né? Então, acho que falta um entendimento ainda. A gente tem uma esquerda, sou uma pessoa de esquerda, eu acho que a gente precisa radicalizar mais a esquerda ainda, muito colonizada. Uma mentalidade colonizada, que não pensa estratégias, por exemplo, políticas de quilombo, gente. O que é o quilombo de Palmares? Mais de 100 anos de existência num período de escravidão de 300 e poucos anos. O que é o quilombo de Palmares? Tinha que aprender como é que eles conseguiram fazer aquilo lá. Mas tudo não, aguente, segundo o Marx, que é importante, mas segundo não sei o quê. Você fala, não, mas e aí o Clóvis Moura, marxista negro, e aí, vamos ler o Clóvis Moura? Que Clóvis Moura? Vamos ler Milton Santos, vamos ler o que a intelectualidade negra está falando e pautando há muito tempo? Não, mas perder uma eleição é a culpa dos identitários, dos grupos que estão historicamente tomando no lombo e já tomavam antes de Bolsonaro. Pelo amor de Deus, gente, a gente já está tomando no lombo desde que o Brasil é Brasil. Desde que o Brasil é Brasil. Então, esse discurso de culpabilizar os oprimidos é de grupos que, até então, não eram atingidos por esse discurso e passaram a ser. De grupos que não eram. E hoje passa a ser por conta da sua perspectiva política. E aí se assusta com o discurso fascista, um discurso que a gente já está habituado. Pergunta para as mães que estão enterrando seus filhos todos os dias nesse país. Se começou agora isso. Né? Perguntem para os homens negros que estão sendo encarcerados em massa, se isso começou agora. Né? Perguntem para os povos indígenas que estão sendo exterminados historicamente, se isso começou agora. Né? Então, acho que falta reflexão crítica por parte da esquerda mesmo, de discutir racismo de maneira central, de não só usar essas pautas quando convém, e de entender que esse país sempre foi assim. Está tendo uma ascensão agora de um discurso que sempre existiu e se hoje a gente não tem um número grande, muitas vezes, de pessoas oprimidas que entendem os discursos da esquerda, também é por responsabilidade da própria esquerda, que continua, as pessoas não se sentem representadas por essa esquerda. Eu, quando fui secretária adjunta de Direitos Humanos, na gestão do Haddad em São Paulo, eu andei tudo quanto é periferia de São Paulo para conversar com as pessoas. Ouvia as pessoas bravas, não queriam nem ouvir. Às vezes eu ia lá, não, vamos conversar, e ficava lá ouvindo as pessoas reclamar. E nem todo mundo que está lá, é um erro achar, né? Porque as pessoas falam a periferia, como se fosse uma entidade. Né? São as periferias, são vários problemas diferentes, são sujeitos pensantes que estão produzindo também lá, enfim. Mas tinha uma questão muito interessante, que era, óbvio que tem as pessoas alienadas, como tem as pessoas alienadas em todas as classes sociais. Mas tinham as pessoas que diziam, eu não voto na esquerda porque não me representa. Porque eu não vejo pessoas como eu lá, porque eu acho que as reuniões são na USP, entendeu? Vai fazer reunião política revolucionária na USP. Porque as pessoas conscientemente não se sentindo representadas. Então, é necessário reformular e pensar que, de fato, que esquerda que a gente vai ser, se a gente tem que continuar com esse discurso de culpabilizar os oprimidos, quando, dentro do próprio interior desses partidos, nós não estamos lá. Nós só estamos segurando piano, segurando bandeira. A gente não está lá com poder de decisão. São eles que precisam repensar os seus racismos, os seus machismos, para conseguir falar numa linguagem e ter uma representação que, de fato, as pessoas se sintam representadas de fato e tenham uma identidade política com esses grupos. Né? Então, eu acho bem engraçado quando eles falam isso. Sobre a questão que a colega colocou, por que a gente ainda é invisibilizado? Por tudo isso que eu já falei. Mas a gente vem de um país extremamente colonial, uma mentalidade colonial muito forte. Isso faz parte, infelizmente, do pensamento desse país. Então, a gente ainda vai ter um longo caminho pela frente ainda, sobretudo ano que vem, né, quando essa aberração tomar o poder,
como que as coisas vão ser muito mais difíceis para a gente. Isso é inegável, vai ser tudo muito mais difícil. Mas eu acho que também, de novo, a gente não pode perder a perspectiva histórica. Eu tenho muita relação com as mais velhas. Eu acho muito importante conversar com as minhas mais velhas, porque isso também me situa. E a gente, que é de uma geração mais nova, a gente precisa ser situada das coisas, às vezes. E aí, às vezes, eu estou lá reclamando das coisas. Assim, olha, Djamila, engole o choro. Imagina eu, na minha época, na USP. Eu engulo o choro. Né? Porque a gente também fica... Ai, mas sempre foi difícil, gente. O que a gente tem que pensar é como que, juntos e juntos, a gente pode construir estratégias para conseguir burlar isso. Só a gente ficar no que é difícil, a gente não pensa em estratégias. Né? Eu fico pensando no zumbi lá no Quilombo. Ai, é difícil. É difícil, né? Mas incomodou a coroa portuguesa por 100 anos, é isso aí. Mas é entender que faz parte, infelizmente, desse país. Mas que o que não fazia parte é você conseguir fazer uma exposição como essa. O que não fazia parte era meu livro ser o mais vendido. O que não fazia parte era isso. O resto fazia parte. Eu acho que é importante a gente também pensar por esse outro olhar. O que não fazia parte era ter uma mesa aqui com várias mulheres negras falando sobre isso. Né? Difícil sempre foi porque faz parte da Constituição desse país, mas é como que juntas a gente vai criando essas estratégias, aprendendo com quem já fez, com quem já abriu o caminho, porque não tem nada de novo nisso que a gente está fazendo, a gente segue em caminhos que já foram sendo construídos e tentando, e a gente cada vez mais se apoderando desses saberes, construindo redes de solidariedade para que a gente consiga tensionar esse sistema. Obrigada. Acho que há 1 ano atrás, 1 ano, 2 anos atrás, eu vim exatamente nesse lugar assistir a Djá, a Giovana Xavier e mais algumas mulheres que eu não lembro o nome. Isso de uma pergunta parecida com o que você falou. E a Giovana falou um negócio que eu trago para minha vida até hoje. Vou compartilhar aqui a pérola de conhecimento. Giovana Xavier é uma pessoa maravilhosa, divina, todo mundo devia conhecer. Giovana disse: às vezes, dá uma respirada e pensa se você tem mesmo que fazer o que você quer fazer, e pensa e segura aquela vontade de protagonizar o momento que nasceu, sabe? Dá uma segurada e refletida sobre os lugares que você tem a sede de protagonizar. Eu estava numa reunião, eu estou morando agora em Brasília, eu vou falar logo menos por quê. Eu estava numa reunião onde uma das lideranças dessa reunião era uma mulher negra, e ela terminou a fala falando assim: não haverá revolução, não haverá feminismo se ele não for negro. Que é uma coisa que vocês já devem ter ouvido algumas vezes, e, pelo amor de Deus, né? E eu ouvi uma menina branca no canto, que também era uma das referentes daquela reunião, falando assim: mas aí falar assim também, né? Aí isso mais atrapalha do que ajuda, isso mais separa do que une. Aí eu fiquei pensando assim: essa mulher branca ouviu uma vez uma frase onde ela não era protagonista. Dentro do movimento feminista, obviamente, não estou aqui falando do mundo, né? Ela ouviu uma vez uma frase onde ela não era inclusa, e ela já achou que era motivo suficiente para se separar daquele lugar. E vocês entendem a perversidade que é esse negócio? Eu tenho no meu discurso que não existe ser mais generoso na face da terra do que a mulher negra. Não existe ser mais generoso na face da terra do que a mulher negra. Porque a gente tenta resolver problema que a gente não criou, e a gente passa a nossa vida exercendo a interseccionalidade de pensar na outra. E essas somos nós, o tempo inteiro. E daí, na hora que essa mulher branca vira e fala assim: mas se falar assim, está separando o movimento, eu falo assim: Miguel, é minha vida inteira que eu não vi nada que me representa. Eu faço o quê? Eu não entro na esquerda, eu não entro na luta progressista, eu não vou debater classe, eu não vou debater nem raça. Porque não tenho recorte de gênero, muitas vezes, eu não vou debater nada. Porque nada que foi colocado na academia, na política, na rua, nos movimentos sociais, me inclui. Inclui a minha história. Então, vamos dar uma segurada, gente, quando a gente ouvir um negócio que a gente acha que a gente não é o headliner ali da atração, sabe? Vamos dar uma pensada para ver se não existe um lugar de intersecção, para ver se não existe um momento que, de fato, não é a nossa hora de protagonizar mesmo. Vamos exercer a humildade dentro dos espaços que a gente está, mas sem esquecer de disputar quando a gente for, de fato, excluída, invisibilizada desses lugares de protagonismo. Primeira coisa.
E aí, para falar de forma prática, né, porque eu sou uma menina aqui pragmática, sou canceriana, mas eu tenho 4 planetas de Capricórnio, eu me coço para fazer as coisas. A gente, justamente, eu acho que o maior problema que a gente enfrentou, e agora falando institucionalmente como Mídia Ninja, o maior problema que a gente enfrentou esse ano, para mim, é a representatividade, a falta de representatividade de mulheres na política. E a gente resolveu, de fato, fazer alguma coisa sobre isso. Vocês acompanharam, quem acompanha a Mídia Ninja, a gente lançou um projeto chamado Campanha de Mulher, onde a gente uniu comunicadoras ativistas no Brasil inteiro e investiu o tempo dessas comunicadoras em candidatas que tinham a mulher como centro do seu programa e que, de fato, debatiam o feminismo dentro do que pode significar o feminismo, mas que iriam legislar e exercer o seu poder executivo, no caso das governadoras e presidentas, em favor das mulheres. E foi uma experiência muito interessante, não só porque a gente conseguiu ter um mapeamento grande sobre o que uma mulher na política entende por feminismo, que é muito interessante, a gente vai até, acho que é até importante a gente publicar a planilha de inscrição, porque tem muita resposta muito interessante mesmo, mas porque a gente pode se acompanhar e aproximar as mulheres dentro do partido e ver a fragilidade das mulheres dentro desse lugar. É o que a Djamila colocou aqui na última fala. O problema é fundo, o problema é planejamento estratégico, o problema é comunicação, o problema é existir instituições que foram feitas para expulsá-la daquele lugar. Então, eu acho que isso é uma das coisas. A gente está falando aqui de momento prático e de falar o que fazer no próximo ano e de como lutar no próximo ano. É isso. A gente, esse ano, por conta de iniciativas como a Campanha de Mulher, mas também do Meu Voto Será Feminista, da Partida, e por conta dos nossos votos aqui, das mulheres que fomos até lá, a gente elegeu o Congresso com o maior número de mulheres da história desse país, esse ano. Então, quando a gente olha lá para a presidência e se desespera, pensa que tem uma mana do seu lado, que foi eleita, que você colocou ela lá, e na nossa responsabilidade de manter ela lá sã, de manter ela lá viva, de manter ela lá com capacidade de lutar até o fim pelos nossos direitos e pelas eleições que a gente acha importante nesse processo. Então, é isso. Dá uma acompanhada ali depois da campanha de mulher. A gente, esse ano, no próximo ano, vai continuar acompanhando elas. A gente saiu de 10% para 15% de mulheres eleitas na Câmara. Isso é muito importante, gente. Não teve um salto tão significativo nas eleições de mulheres nas últimas, sei lá, décadas, desde que existe Congresso no Brasil, infelizmente. E aí, a outra pergunta, concordo em gênero com a Djamila. De fato, a gente está vivendo numa sociedade onde esse tipo de coisa ela é perpetuada pelos nossos, para quem é contra nós, por quem é por nós. E eu acho que uma coisa que eu estava conversando com a Diane Lima, que está numa outra mesa agora também, muito maravilhosa, depois, se vocês tiverem a oportunidade, procurem ela na programação para acompanhar as outras atividades dela, estava falando sobre o que fazer no próximo ano e como a gente vai continuar resistindo e como a gente vai continuar lutando. Minha sugestão é, para além de se aquilombar, de procurar os seus, seja os seus quem eles forem, fortaleça o seu projeto e a sua história. A gente passou por um ciclo muito grande, a gente se doou para a conjuntura, né? A gente lutou contra o golpe que não foi a gente que fez. A gente foi lá para as eleições que não foi a gente que fez. A gente continuou, a gente disputou uma série de pautas para a sociedade que eram importantes, que a gente não podia se omitir, mas no próximo ano é ano da gente contar a nossa história, a gente lutar por ela dentro dos nossos flancos. Se o que a gente sabe fazer é uma roda de capoeira, a gente vai fazer essa roda de capoeira e vai ser resistente dentro dessa roda de capoeira. Se o que a gente sabe fazer é lançar uma coleção de modas trabalhadoras sexuais, é isso que a gente vai fazer. Se o que a gente sabe fazer é ser uma deputada eleita no Congresso Nacional, é isso que a gente vai fazer. Então, o meu conselho agora é se aquilomem, mas não esqueçam de lutar pelas coisas que vocês acreditam, porque são elas que nos colocaram em perigo e é delas que eles têm medo. Bom, sim? Estão a ouvir? Tá? Agora tenho a tarefa muito difícil de falar a seguir à Djamila e à Adriade. Só queria dar uma nota ali para a sua questão e pensando globalmente nos Estados Unidos e, por exemplo, aquilo que se está a passar na Europa também, em Itália, na Hungria, na Polónia, e que, no fundo, o prognóstico é muito mau, não é? Sentimos que há uma tendência fascista a despertar e justamente esta palavra não é usada em vão porque tem a ver justamente com a resposta que está a ser dada da comunidade, da população branca
às conquistas que estão a ser feitas e que foram feitas até agora. E que, no fundo, nós vemos isso muito claramente nas redes sociais, nos comentários das notícias, porque não há assunto que gere maior mobilização, maior raiva, do que as questões relacionadas com justiça social, com justiça social relativamente ao racismo, justiça social relativamente ao machismo. E é interessante perceber como tanto o Trump como o Bolsonaro, que foram candidatos e que Trump continua explicitamente a ser xenófobo, racista, machista, como isso não chega até para determinadas pessoas que se consideram democratas, não chega para não votarem nele. Há uma espécie de, publicamente, negação daquilo que esses candidatos representam, mas que, no fundo, aquilo que se percebe é que eles cristalizam o que muita gente continua a pensar e, obviamente, a população branca. Eu acho que estamos em tempos de refletir justamente na esquerda, porque a esquerda não tem, como aqui no Brasil, em Portugal é exatamente a mesma coisa. A esquerda não tem, nem nunca teve, até recentemente, e mesmo agora tem bastante timidamente, a questão do racismo na agenda política. Não traz questões de racismo estrutural para cima da mesa, para a Assembleia, não há propostas. E, portanto, não se pode querer que esta esquerda represente esta ideia de justiça social. E em Portugal, agora falo em Portugal porque eu não vou falar pelo Brasil, aliás, estou a tentar conhecer e tentar, como jornalista, perceber o que é que levou a esta eleição do Bolsonaro e a pessoas que vivem, que são alvo do ataque do Bolsonaro, a elegeram, mas em Portugal, ou nós começamos a precaver e a olhar para aquilo que aconteceu e a perceber que estas questões têm necessariamente que estar na agenda política, ou corremos o risco de elegermos um Trump e um Bolsonaro muito brevemente. Obrigada. Bom, nosso tempo acabou. Eu só vou passar para... agora que a conversa estava começando, mas tem muita gente, tem muitas atividades. Sueli Carneiro está aqui, tem muita gente bacana aí para a gente conversar. Mas eu vou passar ainda para vocês, cada um mandar um alô aí final. Só vou agradecer, falar que eu vou estar autografando livros aqui fora, quem quiser. Acho que tá vendo aqui, né? Eu vou ficar um tempinho autografando, a gente pode conversar, e só agradecer mesmo. Espero que esses momentos são muito importantes. Ah, Selma aqui, gente, maravilhosa, quilombola, querida, grande lutadora, que legal que você está aqui. Luta das mulheres quilombolas, gente. Só agradecer mesmo, e vamos continuar em diálogo, vamos ler, tá? Vamos ler, é importante. Conhecer o que a gente vai falar. Quando estiver lá na ânsia de colocar lá no Facebook, dá um Google. Não é feitiçaria, é tecnologia. Leiam Mulheres Negras, vamos todo mundo descolonizar o pensamento, porque enquanto esse país continuar com essa mentalidade colonizada, aí depois não adianta colocar a culpa na gente, da gente fazer sucesso, da gente vender livro, da gente fazer as coisas, ai, nossa, né? Porque a gente não vai esperar o bonde da história passar, não. A gente está fazendo essa história. Obrigada. Queria só agradecer e, mais uma vez, reforçar o privilégio que é partilhar a mesa com estas duas mulheres incríveis e três mulheres incríveis, a Eliana, que hoje esteve mais apagada, mas que é o rosto deste evento incrível. E agradecer imenso do fundo do coração. Palmas para a Eliana. Palmas para a Eliana, que trouxe esse negócio para cá, que o trabalho é louco. Eu vou, na minha fala final, vou dar uma quebradinha de protocolo aqui, ficar de pé, porque, né, tô tendo ansiedade de tuitar ali, sentadinha, parada. Eu falei aqui na minha última fala sobre a importância de acompanhar as mulheres eleitas, né?
E isso vem de uma longa reflexão sobre o trabalho que a Mídia Ninja fez, mas sobre o trabalho que todos nós fizemos quando a gente elegeu a Marielle. Marielle Franco era parceira, para quem mora no Rio, eu via ela em todas as manifestações, acompanhava ela nos lugares, ela não era uma mulher inalcançável, mas, para mim, a Mari também era uma amiga. Então, eu conheci a Mari... Eu vou conseguir terminar essa frase sem chorar, vou conseguir. Eu conheci a Mari e eu convivi com ela nos últimos 3 anos. Conheci ela através de um projeto de comunicação. E eu lembro que a Mari, em vários momentos, falava de uma forma como alguém que não se dava importância, como alguém que não entendia a força e a importância que ela tinha naquele lugar que ela estava. E ela foi assassinada, justamente por quão importante ela era. Então, com aquilo, eu vou pedir agora que as mulheres negras dessa sala se levantem, que eu quero falar com vocês. Com aquilo, eu fiz uma promessa específica para mim mesma, que eu não ia mais sair de um lugar sem falar para as mulheres negras o quão importante elas são em todas as construções que a gente faz parte. A gente é importante na nossa família, a gente é importante na rua, a gente é importante no Senado, mas a gente é importante cada vez mais uma para a outra. Então é isso, saiam daqui sabendo o quão importante vocês são. Obrigada, vamos junto. Obrigada, gente. Na porta.